Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bendito é o nome do Senhor, feliz em estar com mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos, cultuando ao Senhor. Nós estamos na quarta-feira sobre um tema, reconhecendo a dependência do Senhor, não é isso? Não é verdade? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos sobre esse tema, na segunda carta dos reis, segundo livro dos reis, no capítulo de número 4. Você conhece com certeza esse texto. Eu quero fazer menção a ele para que a gente possa tomar algumas aplicações para a nossa vida no que diz respeito a reconhecer a dependência de Deus. Amém, meus irmãos? Segundo livro dos reis, capítulo de número 4. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, esse é um texto muito pregado, muito falado, mas eu creio que o Senhor tem algumas orientações para a nossa vida através desse texto hoje. Amém? Você crê dessa forma? Glória a Deus. Meus irmãos, o contexto, a gente acabou de fazer a leitura de um texto que uma mulher estava passando uma grande dificuldade. O texto diz no seu versículo de número 1 que ela era uma mulher casada com um discípulo do profeta, ou seja, casada com um homem de Deus. A própria Bíblia diz que esse homem temia ao Senhor. E é engraçado que aquele que teme ao Senhor também passa dificuldade, não é mesmo? Aquele que teme ao Senhor também tem a aprovação batendo na sua porta, tem as coisas que fogem ao entendimento batendo na sua porta, mas o engraçado é que essa mulher, ela sabia quem ela podia clamar. E talvez porque o marido dela deu um bom exemplo dentro da casa dele. Talvez o marido dela deu as coordenadas, deu as orientações para que ela pudesse, em dias de dificuldade ou dias de bonança, saber aonde ela podia depender e de quem ela podia depender. Essa mulher, meus irmãos, acabou de perder o seu marido, o provedor da sua casa. E naquele tempo a gente sabe que as mulheres não eram muito valorizadas. A gente sabe que as mulheres eram meio que deixadas à parte da sociedade. E a gente sabe pelo contexto bíblico que quando o marido falecia, automaticamente quem ficava sobre a responsabilidade de dar o suprimento para sua mãe eram os seus filhos. Tanto que no contexto de Novo Testamento, para isso também foram instituídos os diáconos, para essa assistência às viúvas. Porém, nesse tempo, quem tinha que tomar esse cuidado com a sua mãe, com a sua família, eram os filhos. Porém, quando a gente olha esse texto, a gente começa a pensar que essa mulher estava num grande problema. Por quê? Se ela não tinha mais o seu marido para suprir as suas necessidades humanas no que diz respeito a manter a sua família, ela agora estava num conflito muito grande. Porque se o marido morreu, quem vai tomar conta da casa são os filhos. Mas aí vem um credor batendo na porta dessa mulher dizendo: eu vou levar os seus filhos embora, porque você tem uma dívida que na verdade foi o seu marido que deixou, e ela precisa ser paga. E para que essa dívida seja paga, eu preciso levar os seus filhos para serem meus servos. Olha a situação dessa mulher. Uma mulher que estava
numa enrascada, numa situação muito delicada, como eu já disse. Porque pensa comigo, ela estava sem o seu marido já, e se ela deixa aquele credor levar os seus filhos, ela ia resolver o problema, sim ou não? Sim, mas não todo o problema. Porque com parte do problema que ela ia resolver, ela ia quitar a dívida. Mas ela ia ficar o resto da vida dela sem com quem contar. Porque, como eu disse naquele tempo, naquele contexto, os filhos que tinham que dar assistência àquela mulher. Então, se ela paga a dívida com os filhos, e obviamente que ela não queria, porque ela amava os filhos, mas se ela faz isso, se ela concede que os seus filhos vão para que aquela dívida fosse paga, ela sim pagaria a dívida, mas todo o resto da sua vida ficaria comprometido. Porque com quem ela ia contar? Mas graças a Deus, que essa mulher sabia a quem ela podia recorrer. Aleluia. Eu e você sabemos a quem nós precisamos recorrer nos momentos de dificuldade. Eu e você temos a quem recorrer nos momentos de dificuldades. Meus irmãos, naquele tempo o profeta nada mais era do que a boca de Deus. Você sabe disso. E essa mulher, o texto está dizendo que ela era uma mulher dos discípulos dos profetas. Era um homem que estava diretamente ligado a Eliseu. E o texto está dizendo que esse homem temia ao Senhor. E a sua esposa aprendeu tudo isso. Necessário é, meus irmãos, que nós, como talvez sejamos, muitos de nós, colunas da nossa casa, no que diz respeito a só nós servirmos ao Senhor, transmitir isso para a nossa família. Transmitir a quem nós podemos depender. Depender de um Deus, Criador de céus e terra, que nos conhece pelo nome, que nos chama de filhos dele. Aleluia. E essa mulher foi então a quem o seu marido seguia, que era o profeta. Foi ao profeta, ao homem de Deus, que, como eu já disse, era a boca de Deus naquele tempo. E vai ao profeta, e o profeta recebe aquela mulher, e ele pergunta: o que eu vou te fazer? O que você tem em casa, mulher? E engraçado, meus irmãos, que, olha a resposta da mulher: eu não tenho nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Se a gente não lê a frase completa, a gente pode entender que essa mulher talvez estivesse, de certa forma, até menosprezando aquilo que ela tinha. Não tenho nada em casa. Aos olhos dela, talvez aquilo fosse muito pouco diante da necessidade que ela tinha, daquilo que ela precisava para aquele momento. E quem sabe não está acontecendo isso comigo e com você. Às vezes nós temos algo que o Senhor já colocou na nossa vida, mas achamos que é muito pouco para resolver a nossa necessidade. Mas quem sabe nessa noite o Senhor só esteja esperando eu e você entregar aquilo que a gente acha que é muito pouco nas mãos daquele que faz muito do pouco. Aleluia. Meu irmão, existe algo dentro de você para oferecer ao Senhor, sim. Não ouça o inimigo tentando te menosprezar, dizendo que você não tem nada. Quem é você? Não, você é filho, você é servo daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Existe algo em você que tem que ser entregue totalmente ao Senhor. Aleluia. E ela diz: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. E a partir daí, a partir do reconhecimento que aquela mulher, na verdade, tinha alguma coisa, veio a orientação. Quem sabe o Senhor esteja esperando o nosso reconhecimento para que a orientação dele venha na nossa vida. E qual foi a orientação?
verso de número 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Aqui a gente precisa parar para duas coisas principalmente. A primeira coisa é que ela tinha que pegar emprestado com quem? Com os vizinhos. Isso demonstra um grau de, no mínimo, testemunho. No mínimo, boa conduta. No mínimo, simpatia. Porque vamos parar para analisar. Se essa mulher fosse uma mulher que criasse intrigas, fofocas, contendas e disse-me disse e tantas outras situações, será que ela conseguiria vasilhas emprestadas dos vizinhos? Então a gente também precisa ter um bom relacionamento com aqueles que nos cercam. É porque a Bíblia fala sobre isso. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas também tem que seguir a paz com todos. E seguir a paz com todos é diferente de ser conivente com aquilo que as pessoas praticam. São coisas opostas. Já dizia o Salmo 1. Não é verdade? Mas temos que ter, sim, bom relacionamento com as pessoas. Temos que ser exemplos. Então é sinal que essa mulher era uma boa pessoa no que diz respeito à sua vizinhança. E a segunda coisa, meus irmãos, é que ele pediu que fossem pegues emprestadas vasilhas. Mas as vasilhas tinham que estar vazias. E você já sabe a aplicação que eu vou fazer sobre isso. Tem que estar vazio para ser enchido. Mas quantas das vezes a gente está cheio de nós mesmos, cheio das coisas dessa terra, assim como nos dias de Noé, comendo, bebendo, dando-se em casamento, se divertindo, longe dos propósitos de Deus, mas queremos a provisão dele. Mas quando nós estivermos vazios de nós mesmos, vazios daquilo que é contrário à vontade de Deus e disponíveis para sermos cheios do Espírito Santo, o azeite que vem da glória nos encherá. Aleluia! Porque só pode ser cheio aquilo que está vazio. Se eu estou cheio de mim mesmo, se eu estou cheio de vaidade, se eu estou com o meu ego elevado e tantas outras circunstâncias da vida, não tem espaço mais para o Senhor agir na minha vida. Mas que tudo que é entulho espiritual seja retirado na autoridade do nome de Jesus, para que haja espaço, para que o azeite que vem do alto nos encha, nos preencha e transborde sobre a nossa vida. Aleluia! Olha só o verso de número 4. Segunda orientação: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ele está falando, a orientação que veio é que quando ela cumprisse aquilo, ela tinha que fechar a porta sobre ela e sobre os filhos. Sabe o que isso representa para mim e para você? Os milagres de Deus para a nossa vida muitas das vezes vão acontecer de portas fechadas. Do nosso secreto com Jesus. Não foi assim que Jesus ensinou? Quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas fariseus, que ficam lá nas praças se movimentando, falando alto, fazendo isso e aquilo, só para serem vistos. Mas quando vocês forem orar, aleluia, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que te vê em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! O Senhor quer que a gente tenha relacionamento no lugar secreto com Ele. Porque quem sabe, meus irmãos, o milagre que nós queremos, que nós necessitamos, só vai ser realizado de portas fechadas com Jesus.
no local onde só Ele nos vê. E Ele nos vê como ninguém vê. A forma que Ele nos vê é diferente. Não foi assim? Lá no caso de Davi, os homens veem a aparência. Aleluia. Mas o Senhor, o coração. E lá no seu secreto com o Senhor, não tem máscara. Não adianta ter religiosidade. Não adianta tantas outras circunstâncias para sermos vistos como alguém que faz ou deixa de fazer algo. Mas lá no secreto com o Senhor, quando Ele nos vê como ninguém vê, as coisas são diferentes. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Mas além disso, do milagre acontecer de portas fechadas, Ele deu uma orientação para que os filhos participassem do milagre de Deus. Olha só. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. E olha só o que diz lá no versículo 6. Aliás, verso 5. E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. O filho trazia a vasilha, a mãe enchia. O filho trazia a vasilha, a mãe enchia. E foi assim até que não tinha mais vasilha disponível para ser cheia. Meus irmãos, a nossa família precisa participar do milagre de Deus. A nossa família precisa aprender a ser dependente do Senhor em todos os momentos, participando dos milagres que o Senhor tem para a nossa família. Aleluia. E quando acabou a vasilha, o que aconteceu? Também acabou o azeite. Enquanto tiver vasilha, como o bom pentecostal que nós somos, enquanto tiver vasilha disponível para ser cheia, vai ser cheia, porque o azeite não vai parar. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, a orientação de Deus é clara para essa mulher. Na verdade, não são uma, são várias orientações que o Senhor dá para ela. E o que o texto está dizendo é que essa mulher não só ouviu as orientações, mas ela pôs em prática. Ontem eu compartilhei lá no grupo dos obreiros, não sei se alguns irmãos viram, sobre 3 trechos do livro do Gênesis falando sobre aquilo que o Senhor ordenou a Noé e aquilo que Noé fez conforme o Senhor ordenou. O Senhor falou para ele preparar o mantimento para o tempo da arca. O Senhor falou para ele preparar aquilo que ele queria dos animais, quais animais e quantos animais queria que ele estivesse na arca. E também falou de como seria com a família de Noé. E tudo isso Noé fez conforme o Senhor lhe orientou. E os milagres que o Senhor tem para a nossa vida, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, também vão ser da mesma forma. Desde que nós sejamos ouvintes e praticantes. Não sejamos insensatos, mas sejamos semelhantes ao homem prudente, que ouve as palavras e as praticam, e por consequência construiu a sua casa sobre a rocha. E pode vir rio, pode vir vento, pode vir chuva, que vai bater contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela foi firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos. E exemplos da palavra de Deus sobre isso não faltam, meus irmãos. Pessoas que ouviram orientações da parte de Deus, mas não foram somente ouvintes, mas colocaram em prática. Esse é um caso. Mas lembra lá do Pedrão, lá em Lucas 5?
pesquei a noite toda e nada apanhei. Mas porque tu mandas. Aleluia. Aleluia. Segundo as orientações de Jesus, as coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Mas a grande questão é que muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente até ouve as orientações, mas isso aí é muito difícil, não vou fazer isso não. Lembra de Naamã? Ele pensou em fazer isso. Está logo aqui no capítulo da frente. Esse profeta nem me recebeu, o homem de Deus. Não tinha rio mais limpo lá na minha terra para me banhar, não? Só que quando convenceram ele a descer as águas do rio Jordão, a Bíblia vai dizer que eram 7 vezes que ele tinha que fazer isso, segundo a orientação do profeta. Na 6ª vez, nada aconteceu, até porque 6 vezes não era um propósito, eram 7. Mas na 7ª vez, quando ele mergulhou e levantou, meu irmão, a Bíblia vai dizer que a pele dele estava como a pele de uma criança, de um menino. Porque ele ouviu a orientação e colocou em prática. Aí o milagre aconteceu. Tantas outras palavras. Lembra do nosso amigo Lázaro? Amigo de Jesus, na verdade, a gente não conheceu Lázaro. Já eram 4 dias que ele estava morto. Mas para Jesus não importa se são 4 dias, 4 meses, 4 semanas, 4 anos. Segundo a orientação de Jesus, aquilo que está morto vai voltar a reviver, vai voltar a ter vida e vai voltar a glorificar o nome do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Mas já está fedendo. Toca nisso não, está fedendo. Marta, eu já te disse. Se creres, verás a glória de Deus. Então tirai, pois, a pedra. A orientação que eu estou dando é essa: tira a pedra. Quando tiraram a pedra, o que aconteceu? Lázaro, vem para fora. Milagre aconteceu. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Orientação de Jesus para os seus discípulos. Cumprir a orientação? Sim. O que aconteceu? E de repente, veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a consequência não acabou aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, na ousadia de Deus, prega e almas se convertem. O Evangelho só vai prosseguindo, porque foram cheios do Espírito Santo, porque obedeceram a orientação de Jesus e colocaram em prática. A gente podia ficar aqui um monte de tempo falando de exemplo assim. Mas nada adianta eu saber de todos esses exemplos se eu não fizer da mesma forma. Se eu não ouvir as orientações de Jesus e colocar em prática. Não adianta. Mas que na autoridade do nome de Jesus nós possamos, se não estamos fazendo isso, a partir de hoje, ouvir aquilo que o Senhor tem falado para nós e colocar em prática. Porque certamente o milagre do Senhor vai acontecer na minha e na sua vida, sem sombra de dúvida. Foi assim com essa mulher. Verso 6: E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a teu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Olha o versículo de número 7, que interessante, meus irmãos. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Engraçado que essa mulher, ela não foi uma pessoa que foi atrás do milagre de Deus e depois que o milagre aconteceu, ela deu as costas para Deus. Ela não foi assim. Ela sabia quem ela podia clamar. Ela sabia quem ela podia buscar orientação, que era o profeta, que era a boca de Deus naquele tempo. Ela sabia que lá existia solução para o problema dela. Ela sabia a quem ela podia depender e que nada mais era do que o Senhor. Mas quando ela ouviu as orientações que veio da parte de Deus para a vida dela através do profeta e colocou em prática e recebeu aquilo que ela esperava, ela não fez da forma que ela achava que era melhor, não. O texto está dizendo que ela voltou lá. Ela voltou lá, porque da mesma forma que eu dependo do Senhor para que algo aconteça na minha vida, eu também dependo do Senhor para saber o que fazer com aquilo que Ele deu na minha vida. Eu dependo do Senhor para pedir? Sim, mas eu também dependo do Senhor para colocar em prática aquilo que eu recebi. Porque se depender de nós, meus irmãos, tem tantos exemplos, a gente sabe. Quantas vezes, quantas pessoas que clamaram, buscaram, pediam, fizeram vários propósitos diante de Deus, até receberem aquilo que estavam pedindo. Mas a partir do momento que receberam, viraram as costas para o Senhor. Assim como foi a maioria daqueles leprosos. Não foi assim? O Senhor curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? 1. E o engraçado é que o texto diz que o único que voltou ainda era samaritano. Era de fora. Não era do arraial. Aleluia. E às vezes nós somos assim, meus irmãos. Às vezes se o Senhor fizer um milagre na nossa vida, a gente talvez não vai levar tanta consideração, vai, lógico, querer e gostar, mas algumas das vezes a gente vai até se virar para o Senhor. Enquanto tem pessoas, talvez até lá fora, que se recebessem um milagre da parte de Deus, fariam como aquela mulher que derramou o nardo sobre o Senhor. Se derramariam e seriam perdoados. Aleluia. Que nós possamos ser aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, mas que não viram as costas para o Senhor quando o milagre bate à nossa porta. Aleluia. Meus irmãos, o azeite naquele tempo era algo muito valioso. Muito valioso. Tanto que a consequência da multiplicação desse azeite, diz o versículo final que ela conseguiu vender o azeite, pagar a dívida dela, e o finalzinho diz que ela poderia viver, ela e os filhos dela, de todo o resto. Viver de todo o resto. Isso não quer dizer um período curto de tempo. Isso quer dizer algo duradouro. Porque aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida não é algo somente momentâneo. O Senhor não quer só nos dar um mimo em algum detalhe. E Ele gosta de fazer isso para nós. Mas quando o Senhor age na nossa vida em um detalhe pequenininho, a gente está vendo o detalhe pequenininho, mas o Senhor está vendo todo o contexto ao redor. Assim foi com a ressurreição de Lázaro. Quando o Senhor fez aquele milagre, a Bíblia vai dizer que muitos se maravilharam daquilo e creram nele. E o milagre de Deus na minha e na sua vida também vai ser da mesma forma. O Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai suprir a necessidade, mas não vai terminar em nós. Vai servir para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para testemunhar o nome dEle, para que pessoas se maravilhem e creiam nele.
E mais uma vez, meus irmãos, o azeite era algo muito valioso. Muito valioso. E o Senhor continua querendo multiplicar na minha vida e na sua vida algo muito valioso. Muito valioso. Muito mais valioso do que aquilo que a gente pensa, do que a gente imagina. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou o coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas essas coisas só se discernem espiritualmente. Então que sejamos homens e mulheres espirituais para receber aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E o Senhor ainda quer multiplicar azeite na minha e na sua vida. O Senhor tem azeite liberado para mim e para a sua vida. O Senhor quer multiplicar na minha e na sua vida algo muito valioso. Mas talvez seja que nem foi aqui, de portas fechadas. Quando Isabel concebeu João Batista, a Bíblia vai dizer que ela se ausentou. Ela saiu dos holofotes. Ela ficou quietinha no canto dela. Ficou lá, gerando o milagre de Deus. Gerando o milagre de Deus no secreto. E aí sim, quando deu o tempo de nascer o milagre, aí veio para público. E quantas das vezes a gente quer gerar um milagre para todo mundo ver logo assim, que Deus está fazendo. E Deus está fazendo, Deus está operando. Mas existem situações na minha e na sua vida que vão acontecer de portas fechadas com Ele. Lá quietinho, onde ninguém vê. Mas Ele nunca deixou de nos ver. Nunca deixou de nos ver. Jesus quer multiplicar algo de muito valor na igreja dele. E assim como foi essa mulher, que nós possamos aprender a depender do Senhor na dificuldade, com toda certeza, mas também nos momentos de bonança. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele poderia estar passando dificuldade, sendo perseguido, sem nenhum tostão no bolso. Mas nessa dificuldade ele podia todas as coisas naquele que o fortalece. Ele poderia estar com o bolso cheio, poderia estar recebendo oferta dos irmãos, poderia estar numa situação de comer bem. E ainda assim ele sabia que nessa mesma situação ele também podia todas as coisas naquele que o fortalece. Que essa palavra seja aplicada para mim e para você todos os dias, independente da situação que estejamos passando. Que haja dependência do Senhor nos momentos de dificuldade, mas que haja dependência do Senhor quando a fartura estiver na nossa casa. Que em todos os momentos haja a dependência do Senhor, sem tirar os olhos do Senhor. Que Ele seja o centro da nossa vida em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus. O Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor que não muda. O Senhor que não volta atrás. O Senhor que permanece fiel. O Senhor que foi o mesmo ontem, é hoje, será eternamente sempre o mesmo. O Senhor continua dando orientações para aquele que reconhece a dependência do Senhor. O Senhor continua dando orientação para aquele que sabe que pode clamar ao Senhor, independente do momento em que esteja passando. O Senhor continua dando orientação, mesmo quando pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mesmo quando fazemos o nosso jeito, mas quando nós reconhecemos que segundo a palavra dele é que deve ser feita, as coisas vão acontecer na nossa vida.
Oh, Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus. Porque o Senhor não muda, porque o Senhor é fiel, que as suas promessas ainda permanecem de pé sobre a nossa vida. E que nós possamos de verdade entender, Senhor, quem Tu és de verdade, da onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. E que em todos esses momentos, Pai, sejamos dependentes do Senhor, ouvindo, Pai, as Tuas palavras, a Tua orientação, a Tua ordenança, mas colocando em prática. Porque certamente o azeite vai descer quando assim fizermos. Certamente a multiplicação irá acontecer se assim fizermos. 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, podem parecer muito pouco, mas talvez seja isso que precisamos colocar diante do Teu altar nessa noite. Aleluia! Para que haja multiplicação, para que haja aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. Que sejamos semelhantes ao homem prudente, aleluia, que ouve as Suas palavras e as pratica, Senhor, e que não vão ser derrubados, porque permanecerão firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Pai, que em nome de Jesus a nossa família coopere para o milagre do Senhor, que os propósitos do Senhor sobre a nossa família se cumpram, que haja o azeite sendo derramado sobre a nossa casa, que haja cura, libertação, salvação em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e para que muitos, Senhor, entendam quem Tu és e fiquem maravilhados e creiam em Ti. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos esvaziar de tudo que não provém do Senhor, para que o Senhor venha nos encher daquilo que é do céu para nós, que é do alto para nós. E que de verdade, Senhor, nós não nos esqueçamos do Senhor quando o milagre acontecer na nossa vida, mas que em tudo haja dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.